Dona Gala, vou ser advogado de mim mesmo. Mas que maravilha. Cara, eu sou um cara de direita, nasci numa família de direita e vou morrer de direita. Agora, porque eu ser de direita, eu tenho que concordar tudo que o Bolsonaro faz? Não. Eu tenho, antes disso, uma premissa que é a minha personalidade. Eu acho que tu não concordar com coisas do Bolsonaro não quer dizer que tu é esquerda. Isso aí é uma dicotomia que não existe, nem na época da ditadura. Eu acho que não tem esse sentido. Claro que não. Claro que não. Eu concordo contigo. Não é porque... E sofri isso na pele. Fiz algumas críticas ao presidente Bolsonaro. Já declarei que votei no presidente Bolsonaro, porque não queria a continuidade do Partido dos Trabalhadores, até porque democracia é alternância no poder. Não concordei com tudo que o Partido dos Trabalhadores fez. Então, fiz a opção de votar no presidente Bolsonaro, mas tenho muitas críticas e me manifesto nesse sentido. Mas, cara... Muitas vezes sou chamada de comunista e tudo mais, mas vou continuar falando aquilo Agora, o que eu fico abismado, cara, é que o Sérgio Moro é considerado um herói nacional. O próprio Bolsonaro usou o Moro, no bom sentido, junto com ele, na candidatura, durante a eleição. Ninguém é só usado. É sempre o Moro o cara. Também. Agora o Moro não virou o cara. Agora que virou o cara, que é o Roberto Jefferson. Agora é um monstro. Agora é um dos que quer derrubar o Bolsonaro junto com o Dória e com tudo mais. Essa é uma das narrativas que surge por aí. Aliás, teve uma grande fake news divulgada do Aires Brito, que colocaram que ele tinha feito um grande texto dizendo que o Moro, junto com o Dória, junto com o Caiado, junto com todos os outros eles queriam realmente derrubar o Bolsonaro e por isso que o Moro fez o que fez e etc. Aires Brito já disse que aquilo ali não foi escrito por ele. Mas a maior fake news do país hoje foi botar a teoricamente esposa do Moro num palanque junto com o Lula e companhia e toda a coisa ali. O problema todo é esse, que cada informação hoje você tem que checar. Você tem que checar. E eu acho que negar que Dória, Witzel e os seus blue caps lá do CPF querem derrubar o Bolsonaro é muita inocência. E tu acha que o Moro tá junto nessa? É muita inocência. O Moro é do PSDB, o Moro tem ligação com a turma do PSDB, é amigo pessoal dos caciques do PSDB. Então ele entrou no governo Bolsonaro só para fazer essa trama toda? Não, ele entrou para crescer. Mas o Moro é do PSDB agora ou ele era quando era gente? Só um pouquinho, Dona Magda. Porque essa discussão é antiga na bancada e houve mudança de posição. Eu quero saber se quando o Moro era juiz, ele também era do PSDB, ele também era. Porque aí compromete as sentenças dele, né, Dona Magda? Nós tivemos 3 delações premiadas muito importantes, se não me engano... O Aécio Neves tinha gravação confessando. Agora me faltou o nome. Pois é, e aí eu pergunto, como é que o Bolsonaro pega para ministro um cara que tem esse histórico? Eles disseram claramente que o Fernando, na época que são coisas que não fazem sentido. Existia o mesmo problema do mensalão e do mesmo problema do petrolão da Petrobras. E isso não foi adiante. Então, o que a gente percebeu claramente, os fatos. Quando isso caiu no PSDB, a Lava Jato parou. Tá, e aí eu vou te fazer a pergunta que eu estava tentando te fazer, porque estava longo aí as coisas. O Moro agora não serve mais. Porque o Moro fez isso, conforme o que tu está dizendo, antes de ser candidato, antes de ser ministro. Então, é que são dois... são dois pesos e duas medidas, eu não entendo. Eu vou até pedir licença para o telespectador, que eu vou fazer aquela exemplificação. Eu não dizia aqui que até eu gostava tanto do ministro Sérgio Moro, do juiz Sérgio Moro, que eu chegaria a casar com ele. Mas tu gostava dele no governo do Bolsonaro. Algo que não condiz com os seus valores, o que tu tens que fazer? Avalia racionalmente, objetivamente isso. Que foi o que eu fiz. Naquela sexta-feira eu fiquei muito impressionada. Eu passei o sábado e o domingo e eu fiz mesmo. Eu fui atrás, eu cheguei a ler, inclusive, a tese de doutorado desse senhor. Para eu identificar... Para quem queria casar com ele, agora chamar ele de senhor? Claro que sim. Eu acho que é por isso, e todos nós sabemos, quando tu tem uma visão reta das coisas, aquilo que tu não vai passar o resto da vida se não condiz com os teus valores. Então, assim, eu entendo se vocês não concordam. É uma liberdade de vocês pensar assim. Mas eu quero dizer claramente que o juiz Sérgio Moro, o ex-ministro Sérgio Moro, ele, de fato, é aquilo que o nosso Gustavo Vitorino trouxe. Ele, como ministro, deixou a desejar
e muito. Mas se não tivesse acontecido isso, ele estaria lá, gente. É isso que eu não entendo vocês. Acontecido o quê, Mário? Tá. Acontecido não, o quê? nada, eu só quero conversar contigo com a Roberta é impossível. Ele foi um ministro medíocre que foi defendido, o Bolsonaro defendeu ele com unhas e dentes quando ele foi atacado. E quando o Bolsonaro foi atacado, ele nunca moveu uma palha. Ele foi um ministro medíocre, foi um grande juiz, desafiou o sistema, atacou o PT, a esquerda, com sentenças. Já mudou, então. Que foram... Não. Até a parte Magda, você nunca se decepcionou com uma pessoa? Telespectador. Sim, o Sérgio Moro, em 1 ano e 4 meses, decepcionou. Ok, presta atenção no que eu disse hoje. Eu disse, quando antes tu adorava ele, como juiz. Hoje estou decepcionado. Isso. Tá, tudo bem. Mas tu já dissesse que ele foi um juiz medíocre? Não, juiz não, medíocre não. Ministro medíocre. E juiz, tu esculhambou com ele, Não, senhor, não, eu nunca disse que ele é um juiz medíocre. Ele foi um bom juiz porque atacou um sistema célere, um sistema montado para roubar o país. Ele foi importante naquele momento, mas como ministro se mostrou medíocre. Mas mudar o critério de decepção é bom e é útil. Inclusive, provavelmente alguém vai ter o inimigo do meu inimigo é meu amigo. E isso faz parte do jogo. Eu só quero mensurar o peso, né? Nós demos um crédito a ele em cima de 6 anos como juiz, condenando mais de 200 de ladrões, segurando sozinho uma pressão, porque agora é fácil prender esse presidente. Quando ele deu a ordem, tá? Era uma das decisões mais difíceis, como seria agora contra o Bolsonaro. Ele o fez, e aí ele mereceu. E aí acontece um episódio, as pessoas saem do 0 para o 100. Esta valoração, a dona Aline, é que eu vejo a velocidade. Tu demora 20 anos para construir um cadastro, e aí uma noite, porque tu brigou com alguém que tu gosta mais, né? Aí a pessoa passa a ser isso e aquilo. Essa é a minha discordância. Bom, e enquanto juiz, então, ele não foi atrás da turma do PSDB, é isso que tu pensa, Roberto? Sim. Então, enquanto juiz, enquanto tu queria casar com ele e tudo mais, tu não tinha lido a história dele nem nada parecido. Claro que não. Enquanto a narrativa era a favor da questão contra a corrupção, enquanto isso estava de acordo com o governo Bolsonaro, que acabou sendo um ministro importante, inclusive, né, para o Bolsonaro ter um grande respaldo, porque a bandeira do governo Bolsonaro veio muito pelo fato de estar contra a corrupção. E aí tu só te interessasse e só criaste essa concepção a respeito do juiz Sérgio Moro, não digo do ministro Sérgio Moro, do juiz Sérgio Moro a partir do momento que ele confrontou o Bolsonaro. Na realidade, vou te ser bem sincera, eu estava atenta a tudo que estava acontecendo no Congresso Nacional, nos 2 orçamentos que eu chamei a atenção aqui dos telespectadores, quando começou a fechar, que nós começamos a ter que ficar obrigados a ficar em casa, me chamou muito a atenção que mulheres estavam sendo machucadas no seu direito de caminhar, de andar, trabalhadores em várias partes do país estavam sendo presos e até algemados porque queriam trabalhar. E eu lembro que eu não comentei com uma pessoa que eu tenho trocado às vezes, né, conversa. Eu disse assim, não, que engraçado, está me chamando muita atenção esse silêncio do ministro Sérgio Moro, ele deveria se manifestar, só que era uma pandemia, era todo mundo falando de saúde, mas aquilo estava me chamando atenção. No momento que ele age como ele age, pedindo demissão, porque foi o que ele fez, para todo mundo, a forma como ele pediu, o vazamento que ele fez na Rede Globo à noite, quer dizer, o que vale não é o que tu fala, é o que tu faz. E o que ele fez foi horroroso. Aí, o que eu fiz? Eu fui estudar. Eu fui estudar o que, de fato, ele estava fazendo. Por quê? Porque eu me dei conta que eu me enganei. Qual é o problema? Qual é o problema? Não vejo problema nisso. Eu nesse ponto, eu tenho uma discordância. Eu não me enganei. Eu acho que ele foi um bom juiz, porque eu parto do princípio de que o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Agora, a partir do momento que eu trago o amigo para perto e ele me esfaqueia pelas costas... ele passa a ser meu inimigo. E o Sérgio Moro, a partir do momento que ele não fez nada, cruzou os braços, 1 ano e 4 meses, só desfilou e teve que ser defendido pelo presidente Bolsonaro, ou seja, não avançou o combate à corrupção, que era a proposta do governo, não tinha investigações, a Polícia Federal parou com as investigações, a coisa começou a andar a passos de tartaruga. E fechando com essa traição e esse factoide que ele criou,
Resta evidente de que a minha opinião, até que me provem o contrário, ele foi um bom juiz, um grande juiz e um ministro medíocre. E mostrou, na minha opinião, um caráter absolutamente questionável pela forma como ele saiu. A gente não pode deixar de apontar que, enquanto o ministro Sérgio Moro, ele criou o pacote anticrime e foi praticamente desmembrado dentro do Congresso Nacional. Tiraram o COAF de dentro do Ministério da Justiça, colocaram no Ministério da Economia e depois para o Banco Central. Quer dizer, se esvaziou também a possibilidade. E com relação, eu tento assim, eu escutei bem a Roberta com relação, né, a essa decepção com o juiz Sérgio Moro, já, de certa forma, tomando um posicionamento, mas eu penso que ele também... Como ele era um juiz, eu já me manifestei nesse sentido, ele era um juiz, ele foi contra tudo e contra todos, ele peitou o que ninguém fez, ele colocou político na cadeia, coisa que a gente não via nunca acontecer. Então, quer dizer, ele tem uma história e isso ninguém vai tirar dele. Grandes empresários. Ele assume o Ministério da Justiça largando todos os seus benefícios, deixando para trás uma carreira. Acho que até o Ruschel disse assim, como é que faz isso? Como é que deixa para trás uma carreira? Apostando num nome, assim como nós que votamos, apostamos no presidente Bolsonaro. Lá pelas tantas, ele também pode, e aí é o outro lado da moeda, ter percebido que o governo não era como ele achava que seria e que ele não teria mais possibilidade de agir assim como ele fez enquanto um juiz de direito. E neste momento, se deparando com um fato que para ele era inaceitável, ele disse, desembarquei do governo. Tá, então assim, ó, eu acho que tu tá partindo de uma suposição. Tu também estás partindo eu desisti de uma suposição. Porque eu vi fatos. Mas assim, o que adianta? Eu não preciso ter razão, gente. É só uma opinião minha.